Meus irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 472, livro de Hermínio Corrêa Miranda, Diálogo com as Sombras, Magos e Feiticeiros. Esse livro é magnífico. Então aqui nós estamos tratando de um assunto assim muito complexo. Complexo porque vemos que a matéria, ela toda é apócrifa. Percebemos que a matéria é toda mística. Olha o quanto que nós temos que ficar atento a essas questões. Com todo respeito, gente, é natural. Muitas pessoas, ao ler isso aqui, por falta de conhecimento da doutrina dos espíritos, as 5 obras básicas, conhecimento que graças a Deus eu possuo e que trago também de vidas passadas e do plano espiritual, quando lá à noite vou estudar. Então, sei que o que eles estão dizendo aqui, para a pessoa que não tem conhecimento, isso aqui é um prato cheio para que ela, ao terminar de ler esse capítulo, parta para o misticismo. Parta para o misticismo. Só depois que ela desencarna é que ela descobre que ela permaneceu no corpo físico, viveu aqui no corpo físico X de anos enganada. Gente, não tem nada mais triste do que você viver enganado ou enganada. Eu gosto de fazer uma certa separação no masculino e no feminino, porque às vezes algumas pessoas, por falta de conhecimento até de gramática, elas podem pensar assim: ainda bem que ele está tratando só do feminino, ainda bem que ele está tratando só do masculino, mas é porque ele não tem conhecimento. Então, por isso que de vez em quando eu gosto de fazer algumas distinções a respeito, para mostrar, não, masculino e feminino. Então, não há nada pior que viver enganado e enganada. Não há nada pior. Olha, você vive aqui na Terra 40 anos e ao desencarnar você descobre que você 40 anos viveu enganada ou enganado, ou sendo enganada ou sendo enganado. É duro, gente. Eu não sei se é porque eu já fui enganado em existências passadas, e também não sei se é porque eu já enganei muita gente em existências passadas. Mas hoje é o seguinte, por isso que eu tenho essa boca destremelada, né? Então por isso que eu falo mesmo. Eu não me preocupo. Então veja bem. Vamos voltar aqui só. Olha o que eles estão dizendo. O diabo, em magia negra, é o grande agente mágico empregado para o mal por uma vontade perversa. Essa vontade perversa seria a pessoa que procura aquela instituição para poder comprar o trabalho ali para eles executar.
Então essa é a mente perversa. Porque a mente perversa não é do presidente daquela instituição e nem do espírito. A mente perversa é aquela que chega lá e pergunta: quanto você me cobra para destruir fulano de tal? Ora, ele ali se encontra para aquilo. Ele responde 1000 vezes. Mas a mente perversa é que foi até ele. Ele responde também, mas a mente perversa é. Então, o diabo seria esses que obedecem, esses que são comprados. Mas vamos dar sequência. Também o enfeitiçamento está dentro dessa linha de raciocínios. Também o enfeitiçamento está dentro dessa linha de raciocínio. Você consegue entender que tudo isso aqui são teses eu vou até voltar aqui, de Levi e também de Papos? Eu estou impressionado porque Hermínio Miranda colocou essa matéria desses dois desqualificados nesse livro. Agora, se para Hermínio Corrêa Miranda esses dois são os melhores, imagine o resto. Jesus, Maria, José, esconde o menininho Jesus embaixo do berço. Agora, conforme já dissemos em vídeos anteriores, imagine só as casas de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, esses pais de santo que obedecem determinadas obras de determinados escritores cabalísticos, místicos, charlatões, apócrifos, mistificadores, obsessores, porque esses são os títulos os quais eu os qualifico. Por quê? Porque em 2024 não existe na face da terra mago e feiticeiro como na Idade Média. Não existe. Esse negócio de ficar sacrificando ovelha, gato, cães, bebendo sangue daqui, bebendo sangue dali, isso é tudo obsessão. Isso é uma turma de obsidiado de obsessores que se encontram na erraticidade, que encontra obsidiados no corpo físico e une-se o útil ao agradável. É isso que acontece. Que magia negra o quê? Aqui na Terra não tem magia negra, não. A única magia que existe aqui na Terra é a magia do belo. E você sabe o que significa o belo? O belo é Deus. O belo é o amor. O mal é um equívoco. O mal é um transtorno. O mal é uma obsessão. É uma fase, é uma doença. O mal é uma diarreia que depois que você toma um lactopurgo, a sua barriga dá aquelas retorcidas e você se transforma em rei ou rainha a noite toda,
no outro dia você está com o estômago limpo. Você observa a classificação que acabamos de fazer a respeito da magia e da feitiçaria atual aqui na Terra? Comparamos a magia e a feitiçaria atual da Terra, hoje, 2024. Há uma defecação. Há uma defecação. Porque conversando com um amigo meu, eu não vou adentrar essa história, perguntei a ele se ele conhecia, ele é praticante da Umbanda. A história é muito longa, eu vou abreviar. Perguntei para ele se ele conhecia macumba. E ele disse que sim. E ele me explicou uma meia hora ali o que ele fazia na macumba. Falei, pelo visto você não conhece macumba. Eu falei, mas como assim? Macumba, meu bem. Falei para ele. Nós somos amigos, então nós temos uma certa amizade assim mesmo, né? A filosofia dele uma, a minha outra, mas nós nos respeitamos. Mas ele já prometeu fazer macumba para mim. Eu falei assim, graças a Deus, façam macumba para mim. Eu sou louco que alguém faça uma macumba e venha na minha casa me entregar essa macumba. Porque você sabe o que significa macumba? Não, meu bem. Como se diz o ditado, não, amor. Ou melhor, você não sabe o que significa macumba, não, bem? Macumba é o nome de um instrumento musical que existe na África. Igual aqui no Brasil, o violão, o violino, o piano, a guitarra. Ué, em todos os países tem lá também os seus instrumentos musicais. Na África tem um instrumento lá que chama macumba. E eles acham que macumba é fazer mal para as pessoas. É ir na encruzilhada, é dançar no terreiro, é dar cachaçinha pro preto véizinho, né? Cachimbim pro preto véio. Tem nada disso, gente. Isso é tudo distorção. Por isso que eu estou dizendo, pega esse povo todo, dê um lactopurga para eles, que no outro dia você não os reconhecerão mais. Por quê? Porque depois de uma madrugada toda no trono, na condição de rei e de rainha, terão defecado toda essa pobreza de espírito por água abaixo. Luiz, isso não é falar mal? De forma alguma. De forma alguma. É tentando mostrar às pessoas o equívoco. Como, por exemplo, quantos milhões de católicos são fiéis ao catolicismo, 20, 30, 40, 50 anos, mas que nunca questionaram a origem do catolicismo. Não é? Como já dissemos aqui, o catolicismo financiou 9 cruzadas, financiou a Inquisição, a escravatura, financiou a Primeira Guerra Mundial, financiou a Segunda Guerra Mundial, e ninguém fala nada. E outra, muitos dizem que Jesus fundou o catolicismo. Que pobreza de espírito, né? Jesus quem fundou o catolicismo. Jesus quem fundou o cristianismo. Isso é mais pobre ainda. Porque, na verdade, o precursor do cristianismo foi João Batista. Jesus apenas deu sequência, mas depois que ele retorna à pátria espiritual, os urubu
assumiram a liderança do cristianismo e, nos concílios, jogaram tudo que era de Deus embaixo do tapete e eles passaram a comercializar o cristianismo, transformando-o nesta máfia que nós vemos hoje em dia. Mas é incrível que se eu, dizendo isso naquela época, dissesse eu hereges, um bruxo, um feiticeiro, eu viraria um espetinho. Por quê? Porque ninguém questiona, ninguém estuda a origem. É engraçado, vasculham a vida toda de Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Com qual interesse? Com qual interesse? Existem teólogos aí que conhecem a vida de Hippolyte Léon Denisard de Rivail melhor que a história de todo o cristianismo aqui na Terra. Mas por quê? Para apedrejar. Por que eles não estudam o catolicismo e instruem a humanidade? Olha, o que nós fizemos na época medieval. Olha o que nós fizemos com os cristãos. Quantos milhões de médios nós matamos? Enganados, porque achávamos que eram todos bruxos, feiticeiros, macumbeiros, magos. Perdão, gente, mas nós nos equivocamos. Mas nem isso eles fazem, que é reconhecer o erro que cometeram. Então, nós vamos acreditar no que está aqui? Também o enfeitiçamento está dentro dessa linha de raciocínio. O instrumento do enfeitiçamento não é outro senão o próprio grande agente que sob a influência de uma vontade má se torna então real e positivamente o demônio. Você observa que existe um cunho de verdade, mas existe o lado místico. E pelo fato do lado místico, nós não podemos aceitar de acordo com a luz da doutrina dos espíritos. Porque em espiritismo não se improvisa. Ou é, ou não é. Se aqui, eu vou mostrar o lado certo aqui. O instrumento do enfeitiçamento não é outro senão o próprio grande agente. Beleza? Certo? O grande agente, que sob a influência de uma vontade má, né? Primeiro, segundo, terceiro, se torna então real e positivamente o demônio. Pronto, mistificou. Então, pelo termo aqui empregado, a luz da doutrina dos espíritos já se descarta. Eu acho que Hermínio Miranda, ele permitiu essas matérias aqui para poder, embranquear mais um pouco o meu cabelo. Porque você não vê nenhum outro falando nada por aí. E é engraçado que é uma obra editada pela Federação Espírita Brasileira. Agora, para você ver como que a Federação Espírita Brasileira está com uma venda nos olhos que não promovem esclarecimento ao público,
que se dizem espírita, porque um assunto desse, sem esclarecimento, olha, gente, o indivíduo ele sai matando cavalo, sai matando vaca no pasto dos outros e fazendo oferenda. E olha lá se a pessoa não sai matando gente por aí para fazer oferenda, porque os incas, os maias, né? Tem aquela maia, inca e os astecas. Eles também agiam dessa forma. Você sabia disso? Os incas, os maias, os astecas, eles faziam suas oferendas macabras aos deuses. Eles tinham o deus do sol, da chuva, o deus da fertilidade. Mas não é só a fertilidade masculina e feminina, é a fertilidade da plantação. Então, mediante a uma improdutividade, sacrificava alguém, arrancava o coração, bebia o sangue daquela pessoa e oferecia em oferenda ao Deus Sol, ao Deus Chuva, ao Deus Fertilidade. Você tem conhecimento disso? Se não tem, estuda, meu bem. Não perca tempo aqui na existência, não, é? Às vezes, no entanto, deixa entrever que o domínio que muitos buscam exercer sobre o semelhante não está tanto nos ritos e nas práticas, mas na própria psicologia humana. Isso é complexo, pois, às vezes, no entanto, deixa entrever que o domínio que muitos buscam exercer sobre o semelhante não está tanto nos ritos e nas práticas, mas na própria psicologia humana. É o orgulho, é o egoísmo, é a arrogância. Sim, não deixa de estar certo aqui, mas mostrando de um outro ângulo, não muito científico, mas sim psicológico. E esse psicológico, nós podemos dizer que ele é meio que evasivo. Não sei se você está conseguindo entender. Ele é meio que evasivo. E nesse processo evasivo, ali há milhões de fatores interligados que levam a pessoa a se entregar devido à pobreza de espírito, devido à não aceitação, à arrogância, devido à falta de humildade, devido ao materialismo, devido ao receio, devido ao impacto na sociedade, devido ao medo do demônio, do capeta, do Satanás, devido ao medo da bruxaria, da feitiçaria, da magia. Você está vendo o que é o complexo? Às vezes a gente fala complexo, a pessoa não tem noção, né? Então, olha só aqui o que ele continua dizendo. Acariciar as fraquezas de uma individualidade, acariciar as fraquezas de uma individualidade é apoderar-se dela e fazer dela um instrumento na ordem dos mesmos erros e das mesmas depravações. Ora, a partir do momento que o indivíduo ele se entrega a esse processo, é óbvio, esse acariciar as fraquezas de uma individualidade,
Então, a partir do momento que alguém te procura e leva ao teu conhecimento, eu gostaria de acabar com fulano, você me ajuda? É nesse sentido, acariciar as fraquezas de uma individualidade. Você se atrelou àquela pessoa, é apoderar-se dela e fazer dela um instrumento na ordem dos mesmos erros e das mesmas depravações. Ali é semelhante que se entrelaça a semelhante. A pessoa que te procura, você me ajuda a acabar com alguém? E diz o nome lá. Sim, a partir daquele momento ali, você também se torna um cúmplice, você também é cúmplice perante os desígnios de Deus, porque ninguém tem o direito de desgraçar com a vida de ninguém. Agora, a partir do momento que a pessoa aceita, a responsabilidade é dele também. Da mesma forma que agraciado, beneficiado, amparado, sustentado pela providência divina, toda vez que você pratica o bem, a mesma forma, quando você pratica o mal, você arca com as responsabilidades. É o livre-arbítrio. Mas é preciso entender que o livre-arbítrio, esse atributo, essa conquista do ser em processo de evolução, porque eu não sei se você sabe, o livre-arbítrio é um atributo que nós, no nível que nos encontramos, nós conquistamos. Nesse nível que nos encontramos, nós conquistamos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele não é uma dádiva de Deus. Deus nunca nos deu nada. Deus nunca nos dá nada. Deus nos concede recursos para que, através dos nossos esforços, caminhemos até conquistar. Por isso, somos seres dotados de princípio de inteligência. Não, Luiz, nós somos seres inteligentes. Não. Princípio inteligente, sim, é o princípio do eu, o princípio desagregado do todo. Não vou entrar nessa matéria. Mas quem entende sabe o que eu acabei de dizer, porque é muito complexo também. Mas nós não somos seres inteligentes. Existe a desigualdade na inteligência. É natural. Uns mais inteligentes, outros menos inteligentes, uns mais velhos na escola da evolução da vida, outros menos. Outros também que são mais velhos, mais lunáticos, alienados, retardatários, porque infringiram demais os desígnios de Deus e por isso hoje encontram-se no racional letárgico, no racional hibernado. Você conseguiu entender? No racional letárgico, no racional letárgico, no racional hibernado e por aí em diante. É assim. Então nós não podemos dizer que nós somos seres inteligentes, porque não há como medir a inteligência. Cada qual a possui e ele a demonstra através do empenho, do trabalho, do esforço,
do caráter, da moral, do desempenho, e por aí em diante vai, né? Então, é o mesmo caso. Acariciar as fraquezas de uma individualidade é apoderar-se dela e fazer dela um instrumento na ordem dos mesmos erros e das mesmas depravações. Então, aquele que aceita realizar, fazer qualquer tipo de trabalho, ele é cúmplice, ele é responsável, ele paga do mesmo modo que aquele que o contratou. Perante a contabilidade divina, todos encontram-se desqualificados. Próximo vídeo, próximo dia.